7 horas 21 minutos, está saindo para o trabalho. Quer saber como é que está o trânsito na cidade? Então vamos chamar de novo Felipe Brandão com o nosso helicóptero Águia Dourada. Felipe! Opa, Felipe, daqui a pouquinho. Essas são imagens belíssimas aí de Salvador, 7 horas 22 minutos. Olha a nuvem de chuva que está sobre Salvador. E olha que a previsão do tempo é assim, viu? Previsão do tempo é de chuva para o dia inteiro. Nas primeiras horas da manhã, estava chovendo bastante em Salvador, todos os locais. Agora deu uma trégua, mas como você vê, pelas imagens do nosso helicóptero Águia Dourada, viajando pelo céu de Salvador, mostrando a capital baiana como você nunca viu. Ah, é bonito demais, é bom demais ter essa informação. É isso que o jornalismo é, um investimento da TV Itapuã no seu jornalismo para levar a notícia ao vivo na hora em que ela acontece. Mostramos também com o nosso helicóptero Águia Dourada a movimentação em Cajazeiras. Felipe, continua, né? Essa movimentação aí, essa manifestação dos moradores de Cajazeiras, não é isso, Felipe? Exatamente, Adriana. Agora aqui a gente está sobrevoando aí o bairro de Plataforma, exatamente, Adriana. E a gente vai mostrar agora, acontecendo a manifestação nesse bairro aí, no Alto do Luso, essa região conhecida aí no bairro de Plataforma. Essa região do Alto do Luso aí, que é o principal acesso aí ao bairro de Plataforma. E daí, Adriana, você pode seguir dois caminhos que definem o bairro. Tem uns caminhos que, na verdade, são duas ladeiras. Uma que vai em direção à Praça de Plataforma, rumo à via ferroviária, e a outra que segue em direção ao Bariri. Então, outros bairros aí que daí de Plataforma pode seguir, por exemplo, como a Ribeira também, e a calçada desse bairro importante aí. O que se sabe, a informação que a gente recebe é que está acontecendo agora, Adriana, uma manifestação também nesse bairro. Os moradores estão reivindicando também melhorias aí no sistema de transporte também nessa região e melhorias no bairro. Segundo os moradores, a via desse bairro principal aí de Plataforma são muitos buracos. Isso vem causando acidentes, isso vem causando transtorno aí nesse bairro de Plataforma. A gente daqui a pouquinho vai trazer mais informações, tentar achar exatamente o local exato onde está acontecendo essa manifestação, mas o que se sabe também é que já está acontecendo tumulto, manifestação aí nessa região de Plataforma, nessa localização conhecida como Alto do Luso. Plataforma, Cajazeiras, manifestação hoje, população se manifestando, pedindo melhorias para os bairros. Então, já mostramos a manifestação em Cajazeiras. Em Plataforma, nós estamos aí em busca da notícia, mas aí, claro, o Felipe já antecipa para você. Também já mostramos imagens das ruas. É a notícia chegando mesmo. Aí outro trecho de Salvador, você vê aí. Qual é esse trecho aí? Eu não estou reconhecendo daqui que trecho é este. Avenida Vasco da Gama. Pronto, tá tranquilo o trânsito na Avenida Vasco da Gama. Tudo em paz aí. Também não é muito comum, mas é porque também pelo horário, né, 7h25, acho que esse trecho aí aumenta mais o fluxo de veículos por volta das 8 horas da manhã. Esse sentido aí é que vai para o Dique do Tororó, tá? Os carros estão indo para o Dique do Tororó e é o que você vê aí, 7 horas e 25 minutos. Eu quero chamar agora a atenção, principalmente de você que é pai, da senhora que é mãe, para essa reportagem. Tem filho, né? Então, tem que prestar atenção nessa reportagem. Até que ponto bater aqueles tapinhas em uma criança ajuda na educação? Semana passada, em Jequié, no sudoeste da Bahia, uma mãe queimou as mãos do filhinho em uma panela quente com água, depois que ele confessou ter roubado o celular de um vizinho. Exagero ou disciplina? O repórter Gabriel Pinheiro foi às ruas saber a opinião da população. Qual o limite do castigo? Para alguns pais, conversar é o primeiro passo. Porrada, acho que não educa a ninguém. Então, primeiramente, eu acho que deveria conversar com ele, para depois, então, tomar umas fumadas. Às vezes, na tentativa de educar, eles exageram. De acordo com uma pesquisa que ouviu cerca de 11 mil pessoas em todo o país, a maioria dos pais admite já ter batido pelo menos uma vez em seus filhos. As crianças que mais apanham são os meninos. As meninas recebem menos punições físicas. Já entre os pais, são as mães as que mais batem. 69% admitem já ter batido nos filhos. Já entre os pais, esse número cai para 44%. Nas ruas, a maioria diz que prefere o diálogo.
mas confessa, se a criança passar do limite, pode acabar apanhando. Existe um momento que o castigo não funciona mais. Desobedece, não... Às vezes a palmadinha é preciso, é necessário. Pois é, você concorda com ela? Para discutir esse assunto, tirar dúvidas, vamos falar com uma psicopedagoga, Lilian Gonçalves. Nós convidamos uma profissional para falar desse assunto, né? Nada melhor do que a pessoa que entende tudo. Tudo bom, dona Lilian? Obrigada, então, pela notícia, pela visita a gente e a entrevista aqui. A última entrevistada falou assim, há momentos em que conversar não adianta mais. Já falei tudo com o filho. Aí tem que dar a palmadinha mesmo. Essa telespectadora está correta? Nós temos o hábito de tratar dos assuntos sempre num momento já tardio. Não é muito próprio da nossa cultura uma atitude preventiva, nem em relação à saúde, em relação à formação dos filhos, enfim. Seria muito interessante procurarmos mudar de atitude em relação a esta postura diante da vida. Pronto, então vamos pegar o exemplo dessa opinião aí. Vamos lá, que o filho dela seja bastante agitado, o que é chamado um menino atentado. Então, como é que previne, como é que identifica que a criança está se tornando uma criança sem controle? Eu estava assistindo uma entrevista essa semana a respeito de uma criança que estava muito agitada, sempre recebendo castigos na sala de aula. E a entrevistada foi a professora desta criança. Só que muitos anos depois, essa criança já é um adulto. E o depoimento dela foi muito interessante, inesquecível. Ela dizendo, eu dava muitos castigos, eu não entendia, naquela época eu não tinha conhecimento suficiente para entender que esta criança era um gênio. E realmente, hoje em dia, é uma pessoa reconhecida na sociedade, um gênio, por isso que ele não conseguia se adaptar. Porque dizem que essas pessoas que têm um QI muito alto, essas crianças, elas ficam entediadas com os assuntos. Exato. Porque elas têm uma compreensão muito mais rápida do que as outras, né? A escola tradicional é uma educação sistematizada, ela realmente procura nivelar os alunos e não se nivela a gente, né? Nunca. Tem competências muito diferenciadas. Então, hoje em dia, nós conhecemos a questão do déficit de atenção, a questão da hiperatividade, enfim, da questão dislexia. De ser criança mesmo, né? Criança gosta de descobrir as coisas. Criança gosta de descobrir. E esse universo inteiro que já se desvendou, são conhecimentos que podem aprender, o adulto pode aprender a lidar melhor com esta criança. Ter novos olhares para as pintanças delas, né? As hiperatividades delas, exatamente. Agora, quem está em casa é pai e mãe, deve estar falando, mas eu quero ver essa psicopedagoga cuidar do meu filho, vem ficar aqui 1 hora com ele. Eu tenho certeza, porque eu já fiquei assim do outro lado e já vi entrevista, a gente tem vontade mesmo de questionar. Quando a criança, obviamente, chega no limite, como dar limites? Você acha que hoje em dia os pais não estão dando limites às crianças? Que é a escola que acaba nesse papel? Olha, veja só, na clínica de psicopedagogia foi impossível continuar trabalhando sem eu mergulhar na formação da terapia familiar. Por quê? Porque na família é que nós vamos encontrar a solução de muitas coisas, né? Então, a família aprender a lidar com as questões. Por exemplo, a questão específica do castigo, como está sendo abordado aqui. Da mãe, exato, em Jequié, que queimou a mão do filho porque o filho assumiu que tinha roubado o celular do vizinho. Exato. As coisas são muito menos raras do que nós podemos imaginar. Com certeza. Então, aqui a gente mostra também. Pois é. Então, que questões este adulto tem em relação a isso? O que significa este adulto, o roubo? a mãe? A mãe. Certo. A mãe. O que significa o roubo para este adulto? Né? Na história de vida desta mãe, o que significa esse roubo? Que simbologias, que significâncias existem que foram tão avassaladoras a ponto dela ter aquela atitude? Ela pode ter apanhado também, né? Pode ser cultural, né? Podemos hipotetizar muitas coisas. Como você falou, o cultural também é muito forte. Não, eu apanhei, sou bem, sou saudável, não teve nada, mas existe uma máxima que diz, quando a pedra é lançada, a gente não sabe em quantas partes o vidro vai se quebrar. Então, nós não sabemos aquela surra, aquela queimadura, aquele grito na frente dos coleguinhas,
quanto aquilo vai destruir ou não a personalidade, o psique daquela criança. Como é que vai ser aquele adulto? Nós não sabemos se não vai dar em nada ou se vai dar num grande trauma. Última pergunta, fazer o que então para não bater? Botar de castigo? Última pergunta, vai, quem está em casa. Para as crianças que ainda estão no início de formação, que ainda é possível ter uma atitude preventiva, pois bem, a atitude preventiva, que seria o diálogo permanente, mas um diálogo franco, sincero e verdadeiro, olho no olho, e não aquela coisa de dar um sermão, porque o sermão não chega até a criança, até porque o vocabulário do adulto é muito mais amplo do que a criança pode entender. E segundo, ele está falando das experiências dele, não das experiências da criança. Para a criança que já está num nível de vício na relação, né? O vício da violência, e nunca é tarde para resgatar coisas boas dentro do psique de uma pessoa. Amor resolve tudo. Conversa. Amor, mas aliado a uma atitude. Se você, adulto, não consegue modificar a sua atitude, peça ajuda. Peça ajuda e procure um profissional, procure alguém que possa lhe ajudar, porque as suas questões no momento podem estar precisando ser resolvidas, e esta criança veio trazer à tona as suas questões que estavam guardadas. Muito obrigada, então. Essa é a psicopedagoga Lilian Gonçalves, falando aí de um assunto extremamente importante. E é verdade, eu agradeço muito. Eu te agradeço, foi um prazer enorme, Adriana. Não, e esse assunto dá horas aqui, né? A gente falando, porque a gente foi filho, né? Mãe. Exato. E aí é realmente um assunto bem empolgante. Eu agradeço muito, tá? Bom dia, 7h33. Olha só que história engraçada. Eu tenho uma amiga que tem um pai que, quando ela era criança, falava assim: minutos para você pensar no que você fez. Aí ela ficava sentadinha no cantinho assim e ficava pensando naquilo que ela tinha feito. Aí depois do castigo, né? Breve castigo, ficavam conversando. É uma das alternativas, né? Conversa acima de tudo, desde pequenininho com os filhos. Lembrar que a gente não gostou muito daquela bronca que recebeu do pai, da frente dos coleguinhas. Coisinhas boas, né? Cuidar bem para ser um adulto de competência, um adulto com muito amor para dar e também para receber. 7h34. E atenção, pais, falando para os pais aí, começa hoje, hein? A primeira etapa da vacinação contra a paralisia infantil. Todas as crianças menores de 5 anos devem tomar as 2 gotinhas que previnem a paralisia. Os postos de saúde funcionam de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. A campanha vai até o dia 15 de julho e tem também a vacina contra o sarampo, que devem ser imunizadas crianças menores de 6 anos. Todo mundo aí, pai e mãe, levando os filhos para os postos de saúde hoje, dia de vacinar.